Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada a gente baixou esse arquivo aqui, ó, models.rar, e adicionamos esses dois arquivos aqui no nosso models, tá? Model.php, sql.php e criamos aqui na aula o arquivo usuário.php, tá? Com todas as funções que vão ser necessárias aqui na nossa rede social, beleza? Bom, então o que a gente pode estar fazendo? Primeiramente, eu posso estar excluindo esse models.rar, tá? Então, eu não vou estar utilizando ele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui agora na pasta controllers e vou criar um controller, tá? Chamado usuário controller.php, tá? E aqui eu criei uma class usuário, tá? Deixa eu vir aqui, descomentar ela e vocês vão ver como que vai ser esse usuário.php, tá? Primeiramente, a gente precisa definir um namespace desse usuário controller, tá? E o namespace dele é o mesmo que o do nosso Homer controller, tá? Então, a gente vai colocar um namespace dev controllers. Então, se a gente vem aqui no usuário controller, temos aqui, ó, dev controllers, tá? Podemos fechar Homer controller. Bom, o que a gente vai estar fazendo? Nesse controller, o usuário controller, a gente vai estar requisitando o nosso usuário, tá? Então, a gente vai precisar usar o nosso modelo de usuário. Então, a gente vai fazer requisição dev usuário. Porque o nosso usuário aqui, ó, se a gente vem em models, a gente tem aqui, ó, usuário.php. Ele está no namespace dev e o nome da classe dele é usuário. Por isso que a gente está fazendo um use aqui no dev usuário, beleza? Bom, depois a gente criou a class, tá? Class usuário controller, que vai ser o mesmo nome do nosso arquivo, tá? Usuário controller. Vamos abrir aqui a nossa class, tá? Aqui dentro a gente vai criar uma variável privada usuário e vamos construir uma função construtora, tá? Onde this usuário, vai ser igual a um novo usuário que a gente chamou aqui no nosso dev usuário, beleza? E aqui a primeira funçãozinha que a gente vai colocar é a função de cadastrar, onde a gente vai estar passando três variáveis para ela, tá? O request, o response e o args, beleza? São essas três funções padrões aqui que a gente vai estar usando no nosso Slim, beleza? É isso aqui que a gente precisa estar criando nessa aula, o nosso usuário de controller, tá? Podemos dar um Ctrl S aqui, tá? Aqui abaixo eu tenho alguns códigos, tá? Apenas uma colinha aqui para mim estar lembrando, para estar passando para vocês. Depois vocês não precisam copiar isso daqui agora, beleza? Deixa eu até jogar lá para baixo. Ctrl S para estar salvando. Beleza, é isso aqui que a gente precisa agora no nosso usuário controller, tá? Bom, vamos testar isso daqui para ver se está funcionando corretamente, tá? O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai vir aqui na nossa index e criar uma rota para ele se cadastrar, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um get barra cadastrar e a gente vai colocar o nosso usuário controller agora, dois pontos cadastrar. Então, agora a gente não está colocando mais o nosso home controller, a gente está colocando o usuário controller. A gente está acessando outro controlador aqui na nossa rede social, tá? E a gente vai acessar a função cadastrar, beleza? Vamos dar aqui o Ctrl S para estar salvando e vamos lá no nosso navegador ver se está acontecendo tudo certinho, tá? Vamos estar colocando aqui, ó, barra cadastrar. Opa, escrevi errado, cadastrar. Ah lá, beleza. Surgiu-se uma tela branca. Se surgir a tela branca, significa que está tudo ok. Agora, se aparecer algum erro, significa que está faltando alguma coisa, algum ponto e vírgula, alguma chave que você não fechou, tá? Então, dá uma olhadinha certinho. Bom, como que a gente sabe que exatamente está funcionando? Vamos fazer o seguinte, vamos usar um var dump aqui, ó, numa string qualquer. Exit, opa, e aqui embaixo a gente dá um exit, Ctrl S para estar salvando, e aqui a gente vai ver um Ctrl F5. Ah lá, já temos aqui a nossa expressão expression, tá? Que é o nosso var dump aqui. Então, se isso aconteceu, significa que funcionou perfeitamente, tá? Beleza? E é isso que a gente precisa. Bom, vamos lá. A gente falou que a gente iria fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui na nosso login. Que a gente iria utilizar esses formulários aqui na forma de Ajax, tá? A gente não precisaria recarregar a página para estar fazendo ele funcionar, tá? Num primeiro momento, a gente vai fazer um cadastro com ele, com a página recarregando, tá? E depois a gente vai implementar o nosso Ajax, beleza? Então, o que a gente vai estar fazendo? Aqui, em vez de a gente utilizar a função get, a gente vai estar utilizando a função post, tá?
Porque esse formulário, se a gente abrir aqui, ó, views, login.php, deixa eu ver aqui, login.php. Esse formulário, ele tem um método post, tá? Então, a gente vai precisar mudar o método da nossa rota aqui, tá? Então, deixa eu deixar ele aberto aqui. E aqui na index, eu vou colocar post/cadastrar, beleza? Ctrl S para estar salvando, tá? Vamos aqui no nosso usuário controller. Vamos deixar aqui o vardump no expression mesmo, para ver se está funcionando. Ctrl S para salvar. E vamos tentar fazer um cadastro aqui, ó. Vamos dar um Ctrl F5. Vamos ver se vai surgir efeito no nosso cadastrar, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, Rodrigo. Vamos colocar um e-mail qualquer. Vamos colocar um celular qualquer. E vamos colocar uma senha qualquer. Vamos dar um cadastrar. Ah, já temos... Opa, deixa eu não salvar aqui. Já temos a nossa função string, a nossa frase expression aqui do nosso vardump, tá? Então, exatamente isso que a gente precisa. Significa que a gente conseguiu pegar aqui na nossa index o nosso método post, beleza? E é exatamente isso que a gente precisa, tá? Bom, aqui no nosso cadastrar, a gente vai precisar pegar todas as informações que a gente pegou ali do nosso post, tá? Do nosso formulário. Então, a gente vai começar a criar variáveis para pegar essas informações, tá? E a primeira variável vai ser a nome, é igual. A gente vai estar utilizando agora uma ferramenta aqui do Slim, do framework Slim, tá? Para estar recuperando os dados enviados de um formulário, tá? E a função é exatamente essa daqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. A função é o seguinte, a gente vai acessar o request, que foi todas as requisições enviadas para essa função da nossa rota, tá? Inclusive os nossos get, os nossos posts. E aqui a gente vai estar utilizando uma função desse request, tá? Que é o get parsed body params. A gente está pegando um parâmetro de tudo que foi passado, tá? E a gente está pegando o parâmetro nome. Se a gente vir aqui no nosso formulário, a gente tem um name aqui chamado nome. Então, é o valor desse campo aqui que eu vou estar pegando nesse get parsed body params, tá? É o nosso nome. E a gente vai fazer isso para todos os nossos campos que a gente tem no nosso formulário, tá? Se eu não me engano, são 4 campos. Isso, são 4 campos, tá? Então, a gente vai pegar e-mail, telefone e senha. Ctrl C para estar copiando. Então, vamos estar colando aqui, ó, e-mail, nome e senha. E-mail, nome e senha. Opa, e-mail, telefone e senha, tá? Então, temos lá o nosso nome, o nosso e-mail, o nosso telefone e a nossa senha já na nossa variável, recuperada aqui pelo nosso get parsed body param, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar um vardump em todas essas variáveis aqui, tá? Vamos copiar aqui, ó, vamos dar um vardump em todas elas. Variável e-mail. Se você colocar aqui no vardump, tá, uma vírgula e a próxima variável, ele vai conseguir já dar um vardump nessa variável, tá? Você não precisa colocar o vardump 4 vezes, tá? Você colocar assim, ó. Se você colocar assim, desse jeito que tá aqui, o vardump e adicionando variáveis antes aqui colocar vírgula variável, ele funciona da mesma forma que se você tivesse feito assim, ó. Vou copiar aqui. Vamos colocar aqui, ó, abaixo, e-mail, telefone e senha. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, tá? Então, eu prefiro colocar aqui porque eu vou dar um vardump em tudo só para a gente analisar os nossos dados, tá? Então, fique à vontade para fazer do jeito que você preferir. Eu faço assim porque vai uma linha só e é mais rápido. Não precisa ficar escrevendo vardump 4 vezes, beleza? Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estar atualizando. Reenviar. Ah lá, já temos o nome aqui, ó, Rodrigo, o e-mail, e-mail de teste lá, tal, o telefone e a nossa senha aqui. Temos 4 string aqui que foi enviada para o nosso formulário, tá? Então já temos efetivamente todas as nossas variáveis aqui no nosso sistema, tá? Bom, o que a gente vai estar fazendo então? A gente vai estar definindo essas variáveis para esse usuário aqui, tá? Antes a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar construindo um array, por quê? Porque se a gente vir aqui no nosso usuário, no nosso dev usuário, a gente abrir o nosso modelo aqui, ó, model usuário, para a gente estar inserindo um usuário no banco de dados, a gente está passando uma tabela
que ela já vem daqui, ó. Então a gente já pega uma table daqui e aqui no insert usuário a gente está passando apenas os campos que a gente vai estar utilizando, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma colinha aqui, ó, que vai ser inserir os usuários, insert usuário, é isso daqui, ó. Ctrl C. A gente vai estar construindo um array, tá? Então, deixa eu organizar aqui, ó, para vocês. A gente vai estar construindo um array chamado campus. Você pode colocar um nome que você quiser, tá? Depois essa variável vai ser passada para o nosso insert usuário aqui, tá? Então você vai estar colocando lá os campos que vão ser inseridos. Bom, aqui no nome do usuário, o que, que eu vou estar inserindo? O nome que eu peguei. Então eu vou colocar aqui a minha variável nome. Aqui no e-mail do usuário, o que, que eu vou estar inserindo? A variável e-mail. Aqui no telefone, eu vou estar inserindo a variável do telefone. E você precisa adicionar aqui como índice o mesmo nome da tabela, tá? Senão não vai funcionar. E aqui na senha, eu vou estar colocando a própria senha aqui, ó. Senha usuário, está recebendo a variável senha, tá? Se a gente der um Ctrl S aqui e já recarregar a nossa página com enviar, nós já vamos conseguir inserir o usuário no nosso banco de dados, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu banco de dados local para vocês estarem vendo. Localhost barra php.admin, tá? Eu tenho aqui meu banco local, rede social, e eu tenho aqui a minha tabela usuários. Percebam que não retornou nenhum único usuário aqui na nossa tabela, tá? Porque eu não cadastrei nenhum usuário ainda. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu vim aqui preencher meu formulário novamente, deixa eu dar um Ctrl F5, preencher o formulário, ele já vai cadastrar o usuário aqui no nosso banco de dados, tá? Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui, ó, Rodrigo R. Luiz Barbosa. Vamos colocar aqui um telefone aleatório e vamos colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu cadastrar. Ah lá, deixa eu não salvar. Deu o Vardamp aqui, porque o Vardamp ele está após aqui, ó, a inserção do usuário. Então, só para a gente ver ele aqui, tá? Se a gente recarregar nosso banco aqui, ó, procurar de novo, ah lá, já temos um usuário cadastrado no nosso banco de dados, que é o Rodrigo, tem um e-mail, tem um telefone e tem a senha. Beleza? É isso exatamente, significa que está funcionando de acordo com o que a gente precisa, tá? Mas a gente não pode simplesmente inserir um usuário aqui no banco de dados e tá tudo certo. A gente precisa fazer algumas validações. Por exemplo, a gente não pode deixar inserir um usuário com 2 e-mails iguais. Então a gente precisa primeiro analisar esse e-mail para ver se não tem nenhum e-mail já cadastrado com o que ele informou. E depois, se não tiver, a gente efetivamente cadastra o e-mail ali, tá? Então, como que a gente vai estar fazendo isso daqui? Primeiramente, a gente vai vir aqui, depois que a gente declarou nossas variáveis, e vamos fazer o seguinte, tá? Eu tenho um método aqui onde eu faço um select, tá? Deixa eu pegar ele aqui, select, set data, deixa eu ver aqui, insert o usuário, eu tenho aqui... Nossa, cadê, gente, o meu select? Deixa eu ver aqui meu usuário.php no model. Usuário.php. Eu tenho aqui o select usuário. Eu preciso estar passando os campos e o where, tá? Então eu vou copiar essa função aqui, ó, select usuário. E eu vou estar fazendo o seguinte. Deixa eu vir aqui no meu usuário controller, tá? Ctrl F. Eu tenho aqui o meu select. Ah, tá. Achei ele aqui, ó. Ctrl C. E eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar construindo uma variável where, tá? E eu preciso os campos que eu vou estar retornando, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, tá. Aqui, opa. Opa, volta. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Deixa eu arrumar aqui e tentar certinho. Pronto. Na função select, opa, aqui, select usuário, tá? Então deixa eu copiar isso daqui, ó, só isso daqui. Beleza, selecionar o usuário. Pronto, pausa o vídeo e copia isso daqui. Pronto, eu sei que você já copiou, tá? Vou explicar o que funciona, como que funciona essa função para vocês, tá? Bom, primeiramente você tem que definir, se você vir aqui no usuário.php, ele pede, o select usuário, ele pede alguns campos e um where, onde você vai pegar alguns campos, quais campos você vai retornar da nossa consulta e qual é o tipo de consulta, selecionar quando, tá? Então vamos fazer o seguinte,
Primeiro a gente vai declarar um array aqui de variáveis, somente de nomes, tá? Então, o que a gente vai estar retornando aqui nessa consulta? O nosso ID, o nosso nome do usuário, sobrenome do usuário, telefone do usuário, foto do usuário, tá? Esses são os campos que a gente pode estar retornando. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não preciso, nessa primeira consulta, estar retornando nome de usuário, sobrenome, telefone e usuário. Eu quero retornar apenas o e-mail do usuário, tá? E podemos deixar por padrão o ID. Então, vamos apagar isso daqui. E os campos que a gente vai estar retornando é o ID e o e-mail do usuário, tá? Então, a gente vai estar passando essa variável campos para o nosso método aqui, select usuário. A gente está passando aqui os nossos campos. Quando que eu vou selecionar esses campos? Quando o e-mail for igual a um e-mail passado. Então, o nosso e-mail passado, a gente tem aqui na nossa variável e-mail. Então, vamos colocar ele aqui, ó, e-mail. Então, eu estou selecionando os usuários. Eu quero esse campo de e-mail usuário quando o e-mail usuário for igual ao e-mail, beleza? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode armazenar o nosso resultado aqui dessa string aqui, desse método que a gente utilizou. Porque se a gente ver aqui nesse select usuário, em usuário.php, ele retorna para a gente alguma coisa. Todos os outros métodos, o delete, o update, o insert, não retorna, tá? Ele só vai retornar um erro se acontecer um erro mesmo lá no banco de dados. Mas aqui no nosso select usuário, ele está dando um retorno na função select lá do nosso SQL, tá? Então, a gente vai precisar armazenar esse retorno aqui nessa variável resultado, tá? Então, o que a gente fez? A gente passou os campos que a gente quer quando a gente quer, beleza? Então, a gente selecionou um usuário aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um var dump nesse resultado aqui, ó. Resultado. Vamos dar um exit aqui. Opa, echo não, exit. Exit. Ctrl S para estar salvando. Vamos voltar na nossa página de login, tá? Ctrl F5. Agora o que vai acontecer? A primeira vez ele não iria retornar nada porque não tinha nenhum usuário cadastrado. Beleza. Agora se eu tentar novamente cadastrar um usuário com esse e-mail, vamos colocar aqui. Uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu der um cadastrar, observe que, opa, não salvar, ele já deu um erro, ele já não conseguiu fazer o cadastro corretamente, tá? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada. Ah, tá, eu não esqueci aqui, ó, um ponto e vírgula no final da nossa variável resultado aqui, selecionando o usuário. Eu esqueci um ponto e vírgula aqui nesse final. Ctrl S para estar salvando, tá? Só vou dar um F5 aqui para estar atualizando, para reenviar os dados. Ah lá, ele já retornou um array aqui, tá? E se a gente observar aqui, ó, vamos dar aqui em cima um echo com um pré, só para estar pré-formatando esse resultado aqui, ó, para a gente ver o seguinte. Ctrl F5, enviar. Ah lá, eu já tenho aqui, ó, um índice, um ID 28 com o e-mail R. Luiz Barbosa, tá? E se a gente visualizar aqui, ó, na nossa tabela, a gente já tem o ID 28 com o e-mail R. Luiz Barbosa. Então, a gente não pode efetuar um cadastro com o mesmo e-mail na rede social, tá? Porque senão depois vai ficar conflitante quem está acessando essa conta ou não, beleza? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer uma validação aqui, ó. Se a variável resultado existir, tá? Se existir, ele está verificando a variável resultado. Se ela for verdadeira, ele vai entrar aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui, ó, vamos dar um echo. Já existe uma conta cadastrada com esse e-mail. Por favor, utilizar outro. Ponto e vírgula no final, Ctrl S para estar salvando, tá? Do contrário, que estão aqui, ó, else. Eu vou dar uma outra mensagem. Pode ser cadastrado uma conta com esse e-mail. Ctrl S para estar salvando, tá? Só para a gente estar visualizando isso daqui, tá? Deixa eu comentar isso daqui e comentar isso daqui, tá? Então, vamos lá, vamos voltar na home do nosso site, tá? Aqui na página de login, Ctrl F5 e beleza. Então, aqui eu vou colocar o nome. Primeiro, a gente vai
tentar cadastrar um e-mail que já está cadastrado, tá? Então vamos colocar aqui R. Luiz Barbosa, colocar um número qualquer e uma senha qualquer. Vamos dar um cadastrar. Não salvar aqui, olha lá. Já existe uma conta cadastrada com esse e-mail. Por favor, utilizar outro. Então não posso cadastrar uma conta com esse e-mail. Então deixa eu colocar aqui um na frente, tá? Então vamos colocar aqui de novo, uma senha qualquer, cadastrar. Pode ser cadastrada uma conta com esse e-mail, beleza? Então a gente conseguiu fazer a validação aqui se existe ou não uma conta cadastrada com esse e-mail já, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, dentro da função else aqui, ó, dentro do parâmetro else, a gente vai estar cadastrando o nosso usuário aqui, ó, cadastrar usuário. Então a gente vai colocar os campos, o nome vai receber a variável nome, o e-mail vai receber a variável e-mail, o telefone vai receber o telefone e a senha do usuário vai receber essa senha aqui, tá? E aqui a gente pode apagar essa mensagem, tá? E aqui a gente, por enquanto, pode deixar essa mensagem aqui, que depois nós vamos trabalhar nela quando a gente fizer o nosso formulário ser enviado via Ajax, beleza? Bom, a gente já está cadastrando um usuário aqui no nosso banco de dados, tá? É isso aqui que a gente quer. Só que a gente não pode estar também cadastrando um usuário e armazenando a senha dele assim, ó, senha underline usuário. Por que a gente não pode estar fazendo isso, tá? Isso é errado, extremamente não recomendado pela comunidade, tá? Porque se um dia o seu banco de dados vazar, quem está pegando esse banco de dados, ele está vendo o e-mail e a senha da pessoa. E isso é inadmissível, tá? Então você precisa estar fazendo uma codificação para que essa senha aqui seja gerada um hash a partir dele. E depois a gente vai estar comparando o hash e não a senha efetiva que o usuário digitou lá, tá? A gente vai estar gerando um hash a partir da senha que ele digitar aqui para cadastrar. E como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai estar fazendo o seguinte, tá? A gente vai estar codificando essa senha e estar armazenando essa senha codificada, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma função aqui, ó, já própria do PHP, tá? E eu vou estar passando ela para vocês, tá? Aqui em cima, antes de eu estar passando essa variável senha aqui para o nosso senha usuário, eu vou estar fazendo isso daqui, utilizando uma função password underline hash, tá? Aí sim eu vou estar passando a variável senha, que é essa senha aqui que o usuário digitou, tá? Eu vou estar colocando um parâmetro default aqui, uma variável global chamada password underline senha, e eu vou estar colocando aqui uma constante 12, tá? Essa constante aqui, quanto maior o número dela, mais criptografia ela vai ter, tá? Se você colocar 99, ela vai ser maior que 12 aqui, e a criptografia vai ficar muito mais difícil, tá? E a gente pode deixar um tamanho 12 aqui, que é um tamanho padrão que eu costumo utilizar e já se torna uma senha bem segura, tá? Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos pegar aqui, ó, e vamos dar um var dump. Primeiramente a gente vai copiar isso daqui, ó. Vamos dar um echo. Vamos dar um var dump aqui na senha, antes dela ser criptografada, tá? E aqui embaixo a gente vai dar outro var dump antes de inserir no banco de dados, tá? Deixa eu apagar aqui, deixa eu comentar, né? Só para não inserir ainda. Eu vou dar um var dump na senha aqui, ó. Opa, tô fazendo K aqui, Ctrl C. Eu vou dar um var dump aqui no campus, somente no meu índice senha usuário, tá? Só para mim estar vendo a diferença de uma senha para outra, beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui e aqui a gente vai tentar fazer um novo cadastro, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, Rodrigo. Vamos colocar um e-mail que não tem, tá? Para ele conseguir passar por essa primeira verificação aqui. Deixa eu colocar aqui o meu celular qualquer. E vamos colocar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é uma senha básica padrão, tá? Cadastrar, deixa eu não salvar. Observe o seguinte, essa primeira senha aqui é a que o usuário informou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto é que é a senha que a gente tem aqui no nosso banco de dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa segunda aqui, ó, observem o hash que formou, que a gente vai armazenar no nosso banco de dados. É praticamente impossível alguém colocar uma senha padrão disso daqui. Então, essa função aqui, password underline hash, gerou um hash dessa função senha aqui, ó. Então, é isso daqui que a gente precisa.
Então, a gente vai conseguir armazenar essa senha aqui no nosso banco de dados. Se um dia isso for vazado, quebrado o nosso banco de dados e for vazado os dados, é impossível depois alguém conseguir reverter isso daqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai estar utilizando aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos estar inserindo no nosso banco de dados esse novo usuário. Deixa eu descomentar aqui. Deixa eu apagar esse vardamp daqui. E deixa eu apagar esses dois aqui. Ctrl S para estar salvando. E aqui vamos dar um Ctrl F5 só para carregar. Vai reenviar os dados de novo e vai cadastrar o usuário. Olha lá, ficou branco, cadastrou usuários. Se eu vir aqui no meu banco de dados e atualizar, olha lá, eu já tenho lá o e-mail rluisbarbosa@gmail.com, que foi o segundo usuário que eu acabei de cadastrar. E olha a senha agora, como está bem diferente dessa daqui primeira, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, já foi efetivado a nossa senha aqui de hash, tá? Então, deixa eu copiar essa senha aqui, ó, Ctrl C, e eu vou estar colando aqui também, ó, no primeiro. Por quê? Os dois eu coloquei a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar certinho agora no nosso banco de dados, os dois usuários cadastrados, beleza? Bom, depois que eu cadastrei o usuário, a gente vai precisar fazer uma sessão nele, deixar ele logado e redirecionar ele para a nossa página do feed, tá? E a gente vai fazer isso numa próxima videoaula, beleza?